Agora é oficial, né? A gente vai voltamos mais uma aula, voltamos mais um shiur, e agora um tema que, para mim, de todos os temas que eu abordo, é um tema muito delicado. Eu já falei alguns shiurins no passado, se você for nas minhas páginas, vocês vão ver aulas de Halachá, mas eu confesso a vocês que eu nunca fui tão a fundo sobre sobre esse tema. Shalom, shalom, Marcelo. Shalom, shalom, vocês, meus alunos que estão aqui no Zoom. A gente está fazendo essa corrente de estudo da Torá, né, no Dia do Amor, né? Hoje é o dia do Beav, dia do amor. Então, acho que por isso o pessoal ainda está difícil, porque ainda estão namorando com a esposa, né? Ou com a pessoa que você ama. Bom, voltando ao assunto que eu quero falar hoje, é um dos assuntos que eu achei de uma complexidade muito grande. Sabe por quê? Não é só falar do vinho. Não é só falar que existe o vinho kasher. A gente já sabe disso. Mas é tentar mostrar para vocês como o vinho é um alimento ou uma bebida muito importante no judaísmo. Em toda a história judaica, o vinho ele faz parte. O nosso tema é falar hoje, deixa eu só apertar aqui, alguém pode só admitir nos novos alunos, nosso tema é falar hoje sobre o vinho, né? Mas como eu falei, o vinho ele é relacionado em todos os sentidos da vida judaica. Todos. No caso, né, do Shabat. Quando a gente vai fazer o Kiddush, Yom HaShishi, vai Hulu Hashamai Vaharetz. Cantar essa musiquinha bonitinha. Yom HaShishi, vai Hulu Hashamai Vaharetz. A gente pega a taça do Kiddush. A gente vai santificar o dia de Shabat. A gente conversa com o quê? Com vinho. A gente bota o vinho. Né? A gente sai da sinagoga, vai fazer o Kiddush. Né? Outra situação muito importante da vida judaica é o Brit Milá. Quando a gente vai fazer a circuncisão, o vinho faz parte da cerimônia. Né? O vinho vai fazer parte da cerimônia. O pai ou ele vai fazer o Kiddush, vai santificar aquela situação toda do Brit Milá. Né? E também um momento muito importante é a Hatuná, o casamento. Lá está o vinho novamente. O rabino segura a taça do Kiddush e ele vai fazer a berachá e ela vai abençoar o casal que está debaixo da roupa. Olha o vinho entrando novamente na vida judaica. Né? A gente, como eu falei, intensamente o vinho faz parte da vida judaica. No Shabat, quando a gente vai fazer a Havdalah, né? A Havdalah, a gente vai estar fazendo lai lai la 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 lai 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 la la lai 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 la 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 lai 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 la 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 la. Pega o vinho e vai fazer a Havdalah para a saída do Shabat. Então, o vinho, como eu falei, faz parte da vida judaica. Desde o nascimento, todas as semanas, todos os momentos a gente está vendo o vinho perante a vida judaica.
Primeiro, eu quero mencionar que existe uma tradição intensa e histórica e arqueóloga. Os arqueólogos têm feito muitos estudos aqui na terra de Israel, nos assentamentos, onde houve presença judaica, ainda hoje existe essa vida judaica, sobre o vinho. Tá? Então, a vida judaica, como eu falei, faz parte disso. Em muitas culturas ocidentais, principalmente no mundo católico ou protestante, o vinho ele é sempre relacionado com algo proibido. No judaísmo, não. Como mencionei, do Kiddush, ao Shabat, a Havdalah, o Brit Milá, o Erusim, o noivado, todo essa forma faz parte da vida judaica. Como vocês sabem, eu estudo e faz muitos anos que eu estudo em Kollers, Yeshivot, aqui em Jerusalém. Trabalhei fora de Israel e trabalho ainda. E estudei muito as halachot, as leis dos vinhos, além do vinho. E toda vez que eu vou mergulhar mais, a gente aprende mais um pouquinho. Tá? Fui em palestras, tive aulas, e toda vez que eu vou, e essa é a Torá aqui do chá para vocês, tá? Para vocês aprenderem, que ao mesmo que a gente vai ver um tema, que é um tema que parece ser complicado, a gente vai aprender mais um pouquinho mais. Deixa eu tentar. Alguém pode passar a senha? Deixa eu botar a senha aqui. Tentar salvar essa senha para que ela possa entrar lá. Vou botar aqui rapidinho. Só um minutinho, gente. Tá apontando aqui. A importância do vinho para a celebração judaica. E a gente aprende muito. Existe um passuca no Terrilim que fala, no Terrilim 104, versículo 15, que fala ensina que o vinho alegra o coração do homem. Né? Os nossos sábios, eles ensinam a gente que quando uma pessoa, né, como eu estou tentando explicar, o vinho faz parte da vida judaica, especialmente numa data muito importante chamada Yom Tov, os dias especiais. Tá bom? Esses dias especiais são mandamentos de Oraita, são festas bíblicas, como o Shabat também. Tá? Uma grande razão que a gente vai entrar agora a fundo sobre como que os nossos sábios decretaram essa proibição. Vocês sabem, né, não existe nenhuma proibição na Bíblia, na Torá, de Oraita, para o vinho, né? E nem que ele tem que ser, essa proibição que ele tem que ser kasher. Né? Não existe isso. Quem fez essa takaná, quem fez esse decreto, foi os nossos sábios, e a gente vai achar a primeira citação disso no Talmud. Tá? O Talmud fala sobre tomar o vinho. Não é tomar vinho para ficar bêbado, tá? E sim para fazer uma berahá, para desfrutar da mitzvah, da comida. O vinho, como a gente sabe, comer vinho e comer carne alegra o coração. Né? Isso tem tudo a ver, como eu falei, da mitzvah de Yom Tov. Existe uma frase no Talmud que fala Em simcha blim yai. Não tem alegria sem vinho. Né? Não tem como... não tem
como sentar nas mesas das festividades judaicas sem vinho. A vida judaica normal é ter vinho na mesa. É algo muito interessante para explicar para vocês. No tempo que, há 2000 anos atrás, se você for ver o período do Segundo Templo, tinha mais vinho que água. Rabino, você está louco? Tinha mais vinho que água na terra de Israel. Não tinha água. Não existia esse Israel que a gente tem hoje, que tira a água do mar, tira o sal. Né? Não existia isso. Então, o que existia? Água. Então, vamos pensar junto, nesse período, o que acontecia? Acontecia as tefilot. A gente rezava muito. Você vai ver a Guemará, os textos bíblicos, todos, que chegava o período das chuvas, não chovia, isso era problema. As pessoas, os sadiquins, todo mundo começava a pedir a Deus, como na última aula que eu falei, 2 dias atrás, que a tefilá especiais eram por chuvas. Então, existia, a Guemará vai trazer isso, que tinha mais vinhos que a própria água. O Talmud, na Guemará, no Masechet Berachot, no Tratado de Berachot, menciona que é possível, olha interessante, naquele período, era possível fazer netilat yadai com vinho. Interessante, né? A Guemará vai trazer isso, porque não tinha água. A água não existia. Então, quando a gente está falando, a Guemará vai trazer uma informação de 2000 anos atrás, que não tinha água na terra de Israel, né? Então havia muito vinho, tinha mais vinho do que própria água, e a gente pedia. Nos textos lá, tá aí, a gente tem essa herança, essa memória, quando a gente vai rezar para chuvas na terra de Israel. Porque água é um problema aqui, até hoje. Né? Então, os rabinos, né, disseram, a Guemará vai dizer que era permitido fazer netilat yadai com vinho. Isso é fora do nosso contexto hoje, até difícil de entender, mas não havia nenhuma proibição. Porque a gente tem que entender que aquele tempo era 2000 anos, não havia água. E quando havia, era no máximo possível represada, era guardada nas cisternas e poços. Como eu falei, nós somos uma cultura milenar, onde o vinho faz parte da vida judaica. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Qual é a berahá? A berahá para uma uva. Alguém pode me informar? A berahá de uma uva. A bênção quando a gente vai tirar uma uva da parreira, como fala no Brasil, ou da vinheira. A bênção é Boré Peri Haetz. Tradução é: bendito seja tu, Criador, que deste o fruto da árvore. Né? Seria essa a tradução. Então, essa é a bênção de uma uva. Mas qual é a bênção de um vinho? Hagefen. Como é que seria a tradução? Bendito seja tu, eterno Deus, que produziste fruto da videira. O fruto da videira. Muito interessante a gente falar isso. Olha a diferença. Olha a diferença interessante. O fruto da videira, Bori Peri Haetz, é a fruta uva. Até então, aqui a gente vai ver que é a fruta que vai derivar o vinho. Essas duas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, tem algum recito, tem alguma forma de kedushá, de santidade? Ou é só uma que tem santidade, ou a outra não? Vamos lá, eu quero que vocês pensem. Vocês sabem essa resposta. Eu já ensinei várias vezes. Qual é a importância da uva e do vinho?
Tem, ou só um é santo, o outro não é santo, ou os dois são santos? Conforme a Os dois o são. literatura judaica. Os dois o Quem é são. que respondeu? David, Davi, o que você falou? eu acho que os dois o são. Santos. Os dois não são. Por que a uva é sagrada para o judaísmo? Pergunta de Assim, os vinhos, em praticamente em todas as culturas, têm uma certa... Não é isso. Por favor, Nogar, responda para mim, por favor. É porque faz parte das frutas principais de Israel. E a fé me olha. Junto com a Quantas frutas a gente tem na terra de Israel que são santas? Que tem que é do chá? Né? São 7. 7. 7. A uva, a São romã, 7 frutas. São 7 frutas e a uva está inclusa. Então tem que do chá na uva. Então, ou seja, se eu pego uma uva do Peru, da Argentina, da Itália, e aí eu pego a uva da terra de Israel, e aí tá tudo numa mesa, mas eu sei que está distinto, está lá tá distinto a uva do Brasil, a uva da Itália, de Israel. Qual que eu devo comer primeiro? São tudo uvas. Israel. Conforme o raciocínio da Halachá. Israel. Da terra de Israel. A gente tem que estar lembrando. Mas eu estou na terra de Israel ou estou em Hutzlaretz? Eu estou fora da terra de Israel. Não importa. Tá? Se tem alguma fruta que é da terra de Israel, a gente tem que dar kavod. Mas aí agora, os nossos sábios falam que o vinho ele vai mudar de status. Por que o vinho vai mudar de status? Ou a uva vai mudar de status e o vinho vai ser mais importante, que é a própria uva. Como eu falei há pouco. Porque é trabalhado, mas é porque ele faz parte daqui do chá. O vinho faz parte do serviço religioso, da vida judaica. Quando a gente vai para a esnoga, vai para a sinagoga, o que a gente vai falar? Lehai, vamos tomar um lehai. O que é levar lehai? É pegar o vinho, está aqui um vinho, está aqui um vinho. Tá? Eu trouxe o vinho para vocês dar uma olhada, a gente vai viver na prática isso. Eu quero fazer essa aula e vocês não se esqueçam disso. Sobre a bênção aqui estão perguntando sobre o suco de uva, o vinho. Calma que eu vou chegar lá. A gente vai chegar lá, Bezat Hashem. Eu quero trazer uma ideia geral para que vocês possam entender a kedushá, a santidade do vinho. Que isso aqui não é brincadeira. As bases, o alicerces, entende? Isso aqui não é um alimento que tem que ser banalizado. Pelo contrário, aqui é o carro abre alas da cerimônia judaica. Como eu falei, né, a gente vai ver que o vinho é Borei Peri Hagefen. Quer dizer que o produto da vinha é tão especial. Né? E é por isso que a gente faz Borei Peri Hagefen, mas acompanhado no Shabat com uma outra berachá. Qual é a outra berachá? Não sei se é do vinho. Hamotzi. Hamotzi lechem min haaretz. Que significa? Mas ela é a seguir, né? Ela Você é a tem que seguir. tem que tapar o pão, porque se o pão estiver presente, você não pode fazer o Periboré Hagefen. Você teria que começar com o pão. Por que eu não posso fazer? Por que eu não posso fazer Peri Hagefen com a halá descoberta? Isso é uma pergunta muito interessante e quem estuda muitos anos comigo já sabe, né? Por que não se pode fazer o kiddush com a halá descoberta? Silêncio, que escuta até a China. Senhores e senhoras que estão me acompanhando com essa paciência
Não é um tema fácil, tá? Começou com 10, agora está com 4. Vai subir mais, Bezat Hashem. Mas o importante não é quantidade, é a qualidade para quem quer entender a santidade desse tema. A gente cobre a Halá na hora do Kiddush, porque ambas têm a mesma santidade. Então, a gente escolhe o vinho quando há vinho. Tá? E quando não há vinho, aí se faz Kiddush. Não, se faz Kiddush com a Halá. Interessante isso. Mas não hoje... com não com Shehakol. Oh, perdão, desculpe. Eu estou falando uma situação errônea. A gente faz com Shehakol. Desculpe. Tá? A gente cobre a Halá para não envergonhá-la, porque ela tem o mesmo grau de santidade. Então, o pão, a berachá, lechem min haaretz, bendito seja tu, Eterno, que tira da terra o pão da terra. A gente tira o pão da terra, gente. A tradução assim é meio estranha, né? Tira o pão da terra. Hamotzi lechem min haaretz. Na verdade, não. Ele tira os ingredientes, ele tira o trigo, né? E aí vai ser uma parceria. Ambos, o vinho como o pão. Ambos, a uva, nós trituramos, fazemos ela sair o sumo, o suco, né? Como fala no Brasil, em Portugal é sumo, e esse sumo vai ser santificado. E a mesma coisa quando a gente vai fazer a halá. A gente vai fazer o trigo, vai moer, vai fazer... Hoje em dia a gente não tem isso, já tem a farinha pronta, né? Mas a participação das pessoas que fazem halá em casa é tirando a porção da halá, né? Então, quando você tira a porção da halá, a gente já falou isso em aula, a gente vai santificar a halá. Então, temos aí 2 alimentos que fazem parte da dieta que a gente vai comer na sexta-feira, e aí, mas a gente está elevando esses 2 alimentos. Então, aqui a gente está caminhando para um tema mais interessante, como eu falei, é assim. Hashem, ele descansou no Shabat, ele santificou, né, o dia, e a gente vai visualizar, vai fazer essa prática com o Kiddush. Né? Agora, é preciso entender, quem faz um vinho, ele precisa ter Irat Shamayim. O que é Irat Shamayim, gente? Seria muito bem interessante anotar isso. Temor tá? aos céus. Temor aos céus. Um belo exemplo, a Torá e a Taná vai trazer vários exemplos de vinhos. E eu mergulhei a fundo na Torá e na Taná para que vocês, estimados alunos que estão nesse live e nessa aula, para vocês entenderem um pouquinho daquele chá do vinho. Na Torá, no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, vai aparecer o primeiro caso de uma pessoa que fica bêbada. Noah. Ele fica bêbado. Aí a gente vai mergulhar isso. Por que Noah fica bêbado? Vamos pensar do lado psicológico. Não é fácil. Um homem que viveu com 120... Quantos anos ele viveu? Ele viveu muitos anos, mas ele passou 120 anos para construir a arca. E nesses 120 anos ele construindo a arca, ele viu muita gente. E da noite para o dia, ele vê o mundo todo ser destruído. Ele perde vizinho, amigos, cachorro. Veio na arca.
com os animais. Mas ele vai perder todas aquelas pessoas que faz parte da vida dele morrer numa tragédia. Então está explicado que muita gente que são viciadas em álcool é porque sofreram um trauma muito grande. Né? E aí muita gente acaba recorrendo ao vinho, à bebida alcoólica. Né? Isso é um primeiro exemplo. Agora vamos para Taná, para a Bíblia. Tá? No livro de Esté, a gente começa falando do livro de Esté, começa ele falando o rei Hasverosh. O rei Hasverosh, ele faz uma festa para festejar a conquista de quantos estados ele tinha. Vamos lá, gente, se vocês lembram. 27 países, estados. Né? Ele vai anexar, ele vai festejar isso e vai liberar vinho à toa. Vai ser 6 meses de festa. E dizem o Midrashim da Megilá, o Midrash da Megilá, que fala, os contos da Megilá, fala que as torneiras saíam vinhos. Saía vinho. Então, imagina aquela multidão de gente tomando vinho, bêbado, e o próprio Hasverosh também estava bêbado. E uma das fontes bem interessante, que o problema de Purim começa com o vinho, com a bebida, e depois vai descadear com uma situação muito triste. Já por tantas, Hasverosh estava tão bêbado por causa do vinho, ele manda chamar sua mulher, Vashti. Mas ele não chama ela qualquer coisa, de uma forma qualquer. Ele pede para ela desfilar perante todos os seus súditos que estavam bêbados, pelada. Usando somente, sabe o quê? A coroa. E a lei era bem clara, se ela desobedecesse, o rei é pena capital, pena de morte. E ela desobedeceu, então ela morreu. Ela morreu. E ele queria mostrar para os seus súditos como ela era bela. Mataram Vashti. E aí vai subir uma nova rainha, que a gente conhece, a rainha Esther. E a salvação do povo de Israel começa, talvez, através do vinho. É interessante falar isso. Por quê? Vocês se lembram daquela festa que a rainha Esther fez no palácio, né? Um jantar que fez no palácio, e chamou Haman. E ali ele vai jantar com Hasverosh, e ela dá vinho, e aí, quando ela dá vinho, quando você dá vinho para uma pessoa, esse vinho, essa pessoa é má, quando ela começa a se embriagar, ela vai soltar o que ela tem dela. Por isso tem um ditado, o vinho libera segredos, né? Não é minastã, não é por acaso. Então, ela vai dar vinho para Haman, e aí vai ser revelado tudo, e aí começa a salvação do povo de Israel, através do vinho. Você viu? Começou um momento ruim, com a morte de Vashti, e depois a salvação de Am Israel, no começo, com a questão do vinho. Então, aí os sábios já começam a relacionar todos os detalhes, gente. A gente precisa entender isso, todos os detalhes por que o vinho, durante os séculos, começou a entrar o status de Kedushá, de santidade. Então, a gente vai ver que a gente conhece uma pessoa que é tzadik, que é justa. Se um justo, ele bebe vinho, e aí, no caso, entra uma mitzvah de Purim, que é beber,
né? Beber não é para ficar caindo no chão, não é para fazer mal. Uma pessoa, quando bebe e faz mal, mostra que tem a sua essência, que a pessoa é má. Mas por uma pessoa que está bêbada, no caso de Purim, um rabino, ou um Talmid Chacham, um tzadik, ele vai falar o que da sua boca? Torá que do chá. Pronto. Na Guemará, tá? Em Baba Bátria, no capítulo 58, diz, bem interessante isso, gente. Eu sou o vinho. Eu estou na cabeça de todos os medicamentos. Ou seja, que é um bom remédio tomar um copo de vinho. Aí, isso está na Guemará. E anos depois, quase 2000 anos depois ou mais, os médicos estão aí para dizer que é sempre muito bom tomar um copinho de vinho para ajudar o coração, aliviar a pressão arterial. Né? Olha que interessante. Né? Outro no livro de Errada, que viu que as mulheres tinham acabado. Mulheres amamentando. Aí a gente vai ter que entender aquilo que eu falei há pouco. As pessoas estavam acostumadas a tomar vinho. E esse vinho não é o vinho que a gente diz o sumo doce, o vinho, mas, como eu falei, há 2000 anos atrás não tinha água na terra de Israel. Então a água era o vinho. Uma outra curiosidade, que eu fiquei assim, em italiano, ele falou assim, un vino è la verità. Ou seja, o vinho, a verdade está no vinho, seria essa a tradução. Os romanos, conforme a tradução germânica, uma pessoa que ia para o tribunal testemunhar contra uma outra pessoa, o que os romanos faziam? Dava vinho para ele ir ao tribunal para falar a verdade. Né? Só que na lei judaica é proibido. Na lei judaica é proibido. Sabe por que é proibido? Tomar vinho ou ir para um tribunal bêbado. A gente vai ver isso, vai aprender isso com os filhos de Aaron a Cohen. Aaron a Cohen, ele teve 2 filhos, tá? No tabernáculo, e ali eles entraram e ofereceram fogo estranho. Diz o Midrash, diz os contos judaicos, que eles tinham bebido, eles tinham tomado vinho e apresentaram um trabalho estranho. Então, dali, a gente aprende que os Kohanim, os Cohens, eles não podem beber antes para fazer o Bricata Kohanim, aquela oração que os Cohen vão para frente da sinagoga e vão fazer as bênçãos dos sacerdotes para a congregação de Israel. Ele faz, por que faz de manhã e não faz na Minchá, na oração da tarde? Alguém sabe me dizer? Não faz o Bricata Kohanim, porque na manhã a gente começa a tefilá de Shacharit, a oração de Shacharit de Shabbat, sábado, já de jejum. Tá? Então, a gente faz a tefilá, então pode-se fazer o Bricata Kohanim. Agora, depois da refeição do almoço do Shabbat, e a gente automaticamente iria ir fazer a Minhá, tinha dúvida que o Kohen podia ter tomado um vinho. Então, a gente não... Já feito o Kiddush, né? Já fez o Kiddush também, então não se faz. Essas perguntas estão falando vinho integral, eu vou deixar para depois, porque tá tudo na ordem. Se você acompanha, eu vou explicar. Tá bom, Marta? É que estão perguntando aqui. Então, esse conceito a gente ficou, né, que o vinho vai ter que trazer santidade. Né? Agora eu vou trazer um outro conceito muito importante e vocês nunca vão esquecer isso. Vamos lá, junto. Falar todo mundo junto. Bequisso. Vamos lá. Bequisso. Bequisso. Becasso. Becasso. Becosso. Becosso.
Vamos de novo. Bequiço, Isso. Isso. becaço, Becaço. Becaço. becoço. São três Becoço. diferentes. Isso é ladino, Rafa? Não, não é ladino, é hebraico. Ivrito. Bequiço, becaço, becoço. O que é quiço? Quis. É a bolsinha onde a gente guarda o dinheiro, porta-níquel, né? Como é que fala? É porta-níquel. E o moedeiro? Como é que é? Aqui no chamado porta-moedas, moedeiro. Porta-moedas. No Porta-moedas. Brasil é moedeiro. Moedeiro. Não sei. É quis. O bolso. Tá? O bolso. Uma pessoa, você conhece ela, como ela se comporta no bolso. Uma pessoa, quando você vai pedir uma ajuda para te tzedakah ou para fazer alguma coisa, você conhece aquela pessoa quando ela é avarenta. Aí você conhece aquela pessoa. Quando ela guarda o dinheiro dela e ela evita de gastar ou é excessiva, tá bom? Essa é bequiço. E o que é becoço? Quando uma pessoa fica bêbada, a sua essência sai. Quando uma pessoa bêbada, quando ela fica bêbada, você conhece ela. Como eu falei há pouco, os alemães, os germânicos, eles mandavam as pessoas bêbadas, porque quando você está bêbado, você fala o que não deve. É becoço ou becaço? Becoço. Becoço. E agora, becaço, essa é mais interessante. É quando você conhece a pessoa quando ela tem raiva. Você vai saber quem é a pessoa quando ela está com raiva. Existem pessoas que falam na televisão e são carismáticas e são tudo bonita. Mas quer conhecer uma pessoa é quando ela está com raiva. A essência dela sai. Então é muito importante saber essas coisas. Eu disse que quando está com raiva, não vai medir esforço para fazer mal para uma pessoa e para o seu próximo. Ela é vingativa. Aí você vai conhecer uma pessoa pela carteira dela, o quanto ela bebe e quando ela está com raiva. Essas três. Então, essa própria aula que vocês estão tendo hoje, se valeu essa frase, já estou feliz. As duas razões para a Kashrut, né? A Kashrut, na verdade, ela foi criada com a sua base, sabe como? Para proteger o vinho. A gente sabe que a Kashrut, que a gente conhece biblicamente, está escrito lá na Torá. A Torá vai trazer o conceito de proibição. A gente sabe que porco não é caché. A gente sabe que o borrego, o carneiro, o borrego é lá em Portugal, se fizer xerritar da forma correta, ou abate da forma das leis judaicas, aquele animal vai ser caché. Tá? Mas a gente não tem nenhum tipo, né, de, na Torá, dessa proibição do vinho. Por que ele tem que ser caché? Eu só pediria para botar no silencioso. Quando for para falar, falem, porque acaba tirando a minha concentração, o barulho interno de vocês. Obrigado. A gente vai falar kasher. Kasher, em hebraico, é apropriado. Os nossos irmãos do coração, nossos irmãos ashkenazim, eles falam kosher. Tá? Kasher ou kosher é o mesmo sentido, só muda a origem, porque kosher vem do Yiddish.
E, como eu falei, o vinho na Torá não vai falar desse conceito de kasher. Não fala de nenhuma proibição. Mas vem os nossos sábios a ideia de criar um conceito de vinho kasher. É uma ordenança rabínica. E disso surge a diferença entre as leis. E aí a gente vai ver que os rabinos vão fazer um decreto, vão fazer uma gezará, vão fazer um decreto, e esse decreto, na verdade, vão fazer uma takaná, né? Vão fazer um decreto, e esse decreto, eles vão ver que é necessário, porque na Guemará, ela vai contar uma história, e eu vou contar agora. No tratado de Avodah Zará, da idolatria, existe um tratado do Talmud que fala Avodah Zará, no Talmud babilônico, 29b, fala de um problema que os rabinos notaram e fizeram uma proibição da mesma coisa. Primeiro, chamaram essa proibição deram um nome para essa proibição e chamaram essa proibição de Yain Nesser. Yain Nesser. O que seria Yain Nesser? É um vinho que um não-judeu, um gentil, fez. Tá, mas e aí, qual é a importância disso? Por que os rabinos cismaram com esse vinho que foi feito por um não-judeu? Gente, a gente tem que entender que o povo de Israel tem que manter a Kedushá. Mas ao redor da terra de Israel existia o quê? Idolatria. Avodah Zará. Então, todas as cerimônias que existia de idolatria em relação ao vinho era o seu começo era da plantação e a colheita. Esse uma regra básica da idolatria que até hoje muitos países, eu vi muitas vezes quando eu morei na Itália e também em Portugal, isso acontece muito, tá? Então, os gregos e os Tem romanos, nomes de ídolos, né? O próprio vinho, os gregos e os romanos ou a quando tinham fazenda tem nome de ídolo. os romanos e os gregos no começo eles faziam iam às suas vinheiras e dedicavam suas vinheiras a deus pagões e colhiam essas vinheiras com uma cerimônia e faziam um culto e oferenda ao líquido. E nessa Avodah Zará, qualquer tipo de benefício de Avodah Zará para Am Israel é o quê? Proibido. A gente não pode ter benefício disso. Então vieram os rabinos, identificaram esse problema, como a gente encontra no Shulchan Aruch, na porção do Oreh Derech 123, que está proibido tomar vinho preparado por um não-judeu. Por medo que seja Yain Nes. Ou seja, um vinho que foi oferecido para idolatria, a deuses falsos. Logo vem uma outra proibição, e a gente vai entrar nessa categoria que a gente inaugurou sobre o que é o vinho kasher. A gente vai falar primeiro sobre o Yain Nesser, e a gente vai falar agora de uma outra categoria chamada Stam Yain. O que é Stam Yain? Essa é uma outra categoria que é muito parecida com a primeira, que é vinho preparado por um não-judeu, e a razão que a Guemará fala sobre isso
também numa cerca de Alvodazará, 31b, é uma seção intensa que fala das proibições de idolatria. E esse tema, como a gente fala, a idolatria é uma das coisas que o Am Israel não tem contato com a Alvodazará. Serviços a deuses estranhos. Ou seja, os rabinos tinham medo, porque um judeu, ele ia para a casa de um não-judeu, um gentil, e lá ele oferecia um vaso de vinho. E dali eles começavam a tomar juntos. E aí, muito próximos, eles estavam muito próximos, e aí eles prometiam casamento um com os filhos dos outros. Os gregos, eu já vou responder você, Wagner, sobre essa questão do Benem Roma, costume lá de Roma, mas isso é uma outra, é um minhag, tá? E eu vou explicar isso depois. Calma aí, segura aí que eu vou explicar para você. Os gregos tinham um costume muito, isso me chocou muito, com o decreto do Stamiain. Sabe por quê? Os gregos tinham um costume muito, muito peculiar. Quando eles queriam fazer uma festa, malhar, fazer uma festa, dançar, fazer toda a alegria deles, reunir a família, não tem criança aí, né? Tira as crianças, tá? Para a criança, tá? Eles chamavam as pessoas, todo mundo, aí eles comiam e bebiam. E aí depois eles iam para um outro quarto e faziam, sabe o quê? E aí vocês vão lembrar de mim todo peça, tá? O que a gente faz? Isso aí, eu vou já dar a resposta que eles faziam, mas aí em gangster, como é que fala em português? Em revolta, esse costume que os gregos faziam, os nossos sábios decretaram na mesa de peça um costume que a gente faz, e a gente não entende de onde vem esse costume. A gente pega a matzá e quebra no meio, e aí vai aparecendo nesse costume, o que vai aparecer, gente? Afikoman vai aparecer, e a gente vai esconder, né? Na verdade, isso é um joke, isso é uma brincadeira rabínica para mostrar a diferença entre o Kodesh e o Lechol, a santidade e o Echol, o profano. Os gregos, nada mais, nada menos, iam fazer orgias no outro quarto, naturalmente muito bêbados. Então, era homem casado com mulher casada, com um homem, mulher com mulher, homem com homem com cachorro, homem com macaco. Então, a gente não entende, é uma orgia. E aí a gente vai estar passando um problema de relações ilícitas. Então, quando os nossos sábios souberam disso, eles disseram... E o nome dessa orgia era conhecido como Ecomase. E aí veio a diferença de Afikoman, né? Então, eles precisavam ficar muito bêbados. Eles perdiam o limite e faziam essas orgias. Então, quando os sábios souberam dessas orgias, que literalmente também era baseada na idolatria, tá? E o vinho sempre foi base dessas orgias, os nossos sábios disseram, não. Não pode tomar vinho de um não-judeu. E aí vai surgir o Stamiain. A gente já apareceu dois.
Yai Neset e Staniai. Né? E aí a gente vai ver que vai acontecer essas cercas. Então, a lei do do Staniai é uma proibição de tomar vinho com uma pessoa que não é judia, e também vai ter um problema com um judeu que não é cuidador, observador das mitzvot. Gente, a gente está falando do período da Grécia, do período que os gregos conquistaram a terra de Israel. A idolatria reinava aqui, Baruch Hashem não hoje. Então, muitos judeus ficaram helenizados. Né? Eles completamente viraram gregos. E nem deixaram de fazer o quê? Brit Milá. Senhoras e senhores, a gente está vendo um período da história que houve uma assimilação completa. A gente não está falando dessa geração, estamos falando da geração do período grego. Então, o que os sábios fizeram? Uma cerca. E essa cerca chama Stamiai. E aí, um não-judeu e um judeu que não é observante, não cumpridor da Torá, que é do chá, era proibido tomar vinho com ele. E aí, se você fosse para uma situação dessa, para uma festa dessa, não tinha o quê? Tzniut, não tinha recato. Então, os rabinos fizeram essa cerca e protegeram. Agora, eu quero trazer um conceito muito importante para vocês, e vocês vão refletir comigo. Quando os rabinos fazem uma cerca dessa, com força, eles também têm uma outra lei, e essa lei é muito importante a gente saber. Quando o rabino decreta uma coisa, ele não tem o direito de ampliar esse decreto. Como assim, rabino? Vou fazer vocês... eu vou entrar no tema de Mevushá. Calma, Beth, como fala lá no Brasil. Eu vou chegar no Yai Mevushá. Como eu falei, os rabinos eles vão decretar uma cerca do Yai, do Stam Yai, mas ele vai ter essa força, mas ele não vai poder ampliar essa força. Deixa eu trazer um exemplo bem interessante para que vocês possam entender. Os rabinos fizeram também uma lei que dá limite a eles próprios. Qual é o país hoje em dia, né? Principalmente lá no Brasil, tem o Supremo Tribunal, que eles querem mais leis, né? Mas os nossos sábios, Ansher Knesset Gedulah, da grande assembleia dos homens grandes sábios, fizeram uma lei que restringe as leis dos rabinos. São limitações que, infelizmente, a gente vê que não acontece hoje em dia. O poder rabínico é muito alto hoje. E o público se torna cada vez mais ignorante, mais refém. O rabinato cada vez mais controlador. E isso não é judaísmo autêntico. E isso eu vou explicar por quê foi feita essa gezerá, esse decreto do Staniai. Por quê? Vocês se lembram, né, que há quase 2000 anos havia um rabino chamado Rabi Akiva. Rabi Akiva vai fazer uma takaná, vai fazer um decreto de uma mudança total na nossa alimentação. Biblicamente, o frango, a galinha,
é bassarir ou é halavi? Agora é bastari. Bassari. Agora é bastari. Antes não era. Eu também. Bachari. Espera aí, calma. Agora é bassari, né? Quem vai fazer esse Agora é decreto? bastari. Rabinos. Quem é que é o Rabino? Eu acabei de falar, Rabi Akiva. Rabi Akiva vai fazer uma takaná que vai transformar o frango, que era parve, para se tornar bassari, para se tornar carne. Novamente, vamos lá, desliga o áudio, gente, senão eu não concentro. Rabi Akiva vai fazer isso. Sabe por quê? Porque ele viu que o frango, ele tinha sangue. Tinha sangue. Deixa eu desligar o áudio. Alguém pode me ajudar só no áudio? Valeu? Eu tô pintando a parte do cabelo. Eu sei. Gente, por favor. Tá tendo aula na Midrashá. Só um minutinho, deixa eu desligar o áudio. Obrigado, David. Senhores, a gente vai ver que... Não tem o seu áudio, Rabino. O seu áudio. Então, deixa eu ver se eu libero o meu áudio. Desculpa, gente. Já voltou. Agora voltou já. Obrigado. Por favor, vocês desliguem o áudio. Quando for para falar, falem, depois automaticamente desliguem, porque senão acaba me atrapalhando no raciocínio. Obrigado. O frango era parve. E Rabi Akiva, ele tem essa força de decretar, na época que rabinos tinham força para fazer decretar alguma coisa, e ele vai transformar esse de parve para bassari. E aí, porque ele viu que o frango precisava ser feito a shechitá, o abate, tirar o sangue. Então, muitos judeus diziam, então, já que eu posso comer carne de frango, e lá tem sangue, eu também posso comer carne com leite. Não está muito claro o que a Torá está falando. Não cozinharás o cabrito com o leite de sua mãe. Então, Rabi Akiva viu que tem um problema. Então, ele decretou. É proibido, agora é bassari. Todo mundo faz três ou não faz três? Todo mundo entendeu aqui? Agora, Rabi Akiva não tinha a força de decretar também que o derivado do frango também fosse bassari. Eu estou falando do ovo. Ovo é bassari ou é parve? É parve. Parve. Então, vocês entenderam como é que funciona esses decretos? Então, a gente vai entrar numa outra situação aqui, que é mais polêmica. Os nossos irmãos ashkenazis estão assistindo o live, eles devem estar confundindo. Vocês sabem que os ashkenazis em Pessah, eles fazem techuvá, né? E eles não comem kitniot. Eles não comem alguns legumes que fermentam, né? Agora, seguindo essa proibição e essa liberação, né, a gente vai ver também uma situação. Em Pessah, é proibido para o ashkenazi, para o marroquino, no caso eu, comer arroz. É um minhag, um costume. E o minhag, às vezes, sobressai como uma lei. Só que existem alguns rabinos nos Estados Unidos que deram Teudat Kasher para xarope feito com base de arroz. Tá kasher ou não tá? É kitniot ou não é kitniot? Seguindo essa lei, o que é proibido só é arroz, milho, cereais. Mas os derivados deles, seguindo a lei judaica crua,
poderia ser utilizado. Hoje em dia, não tem isso. Tudo que é kitniot, Ashkenazi não vai comer, já virou minag, então nem adianta falar isso. Mas a sua base é isso. Tá? Alguns grupos ashkenazis, principalmente em Nova York, seguem essa opinião, mas é muito, muito pequena. Agora eu vou responder a pergunta aqui do nosso internauta, né? Olha que linda essa expressão. O Wagner pergunta: na Itália, os os judeus romanos, eles não receberam esse costume do Yainés. Então, está liberado. Né? Ele que fez essa pergunta porque ele gosta muito de mim e ele quer me complicar perante todo mundo, mas eu vou dar a resposta daqui a pouquinho para você. Aguarde aí, que você tem gente até torcendo assim: libera, libera! Calma, não é liberado. Senhores, também vamos trazer mais uma outra opção aqui, um outro exemplo bem interessante. A gente vai trazer esse exemplo bem interessante que vai sair. Você se lembra da Torá? Que quando o povo estava no deserto, né? O povo estava no deserto, estava andando, e uma pessoa saiu no Shabat, fora do acampamento, e foi pegar madeiras, né? E voltou para o acampamento. E Moshe disse: Hayav mitah, pena de morte. Vocês se lembram disso? Todo mundo lembra. Mas, senhores, daí onde saiu uma bela mitzvah, um preceito que vai mudar a vida judaica até hoje. Tá? Dessa coisa, talvez a gente não entenda. E a Torá oral vai estar trazendo isso para a gente possa entender. Ele vai trazer o conceito de carregar em Shabat. A proibição de carregar. Reshut Rabin, Deoraita, proibido transportar de um espaço público para um espaço privado e vice-versa. Proibido. Agora, vamos pensar o raciocínio, e eu não estou fugindo da questão do vinho, e eu só estou trazendo conceitos para que vocês possam raizar o conceito da santidade do Shabat, do vinho. Só se pode carregar, ou é proibido carregar, no Reshut Rabin, quando a rua passa 600 mil pessoas. Rabino, você está louco, né? Hoje em dia, aqui, né? Aqui a gente tem essa rua aqui, não passa, acho que não passa 10 mil pessoas nessa rua, não passa nem 3 mil, não passa nem 100 pessoas, nem passa 3. Então, está liberado para Shabat carregar. E aí ele vai liberar quando há uma carmelite. Carmelite é dado a lugares abertos, campos abertos. Por exemplo, deserto. Deserto é um carmelite. E aí pode se carregar. E se o deserto em si é um domínio privado. Então isso dava uma confusão terrível. Libera ou não libera? Libera ou não libera? Tem gente gritando aí, libera, libera para os vinhos lá do Romano. Mas calma, eu vou dar a resposta depois. Segura aí. E os rabinos, de sábias decisões, vai dizer assim, não. Isso vai trazer confusão para o povo de Israel e vai atrapalhar a santidade de quê? Shabat. Então, o que os rabinos fizeram? Proibido carregar em Shabat. Um decreto.
Mas como eu falei para vocês, um rabino vai fazer um decreto negativo, uma proibição, mas automaticamente ele tem que fazer um decreto positivo. Ele tem que trazer a solução. E aí, senhoras e senhores, com muito orgulho, porque eu e alguns rabinos meus, queridos, eu tive o mérito de construir um eruv. E aí, então, surge o conceito de eruv, a cerca que vai cercar a cidade. E assim, a solução que foi feita pelos rabinos para liberar, para carregar em Shabat, sendo que não é 600 mil pessoas passando. Em 24 horas, tá? Tem que ser 24 horas. Talvez em Nova York, talvez lá na China, talvez em São Paulo, na Avenida Paulista. Seguimos. Tá bom? Então, aqui vocês estão entendendo. Os rabinos fizeram isso e aí ficou, ao invés de ser um Reshut Rabin de Oraita, bíblico, vai ser um Reshut Rabin de Rabanam. Uma cerca que vai trazer uma liberação, que vai ser construído Eruv. Esse tema, eu confesso que vocês devem ter aprendido, porque Eruv parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas eu tentei mastigar um pouquinho. Né? E aí saiu o Eruv. Isso explica por que os rabinos proibiram o Yai Nes e o Yai Stan. O Stan Yai. A Guemará, ela vai contar na sessão de Avodah Zará, novamente, que tinha um grande rabino chamado Rabi Shmuel. E ele era um grande sábio do Talmud, e ele sentou perto de um outro judeu. E esse judeu não era um judeu religioso, não era um judeu observante. E a Guemará vai dar o nome aos bois, vai ser chamado Avilet. E aí o rabino, olha aqui, o rabino vai trazer o vinho, tá? Olha aqui, vou trazer esses vinhos aqui, tá? Ele vai trazer o vinho, e aí ele vai dar um pouquinho do vinho para esse judeu não observante. E aí ele quer dar na mão, mas o judeu não observante é mais sadique. Ele disse, não, eu não posso tocar, porque eu não cumpro Torá e Mitzvot. Eu não cumpro Shabat. Eu não como caché. Nossa, eu estou assustando todo mundo, né? Então, eu não posso tocar. Você pode botar no meu copo. Rabi Shmuel. Eu estou falando da Guemará, tá, gente? Eu não estou falando para ser aplicado hoje. Mas eu quero que vocês entendam o conceito para que vocês possam aplicar. Rabi Shmuel vai dizer, não se preocupe. Eu resolvi o problema. E aí, querido Wagner, como respondendo aquela tua primeira pergunta, vai surgir a terceira forma que a gente vai conhecer nessas leis de vinhos, o Yain Mevushal, o vinho cozinhado. Rabino Shmuel vai trazer a receita. Rabino Shmuel é o nosso rei. Ele vai resolver o problema do vinho. Que às vezes a gente tem que tomar, às vezes, com não-judeus ou com judeus não seculares, e vai fazer um Yain Mevushal. Yain Mevushal. Olha que interessante. Na maioria das partes, os vinhos são caché, né, como eu já falei, na forma rabínica, que é um vinho caché, é quando... Vamos falar o que é um vinho caché. Eu trabalhei aqui em Israel, no norte, lá na Galileia, há uns 10, 15, acho que uns 12 anos atrás. E era um trabalho, nesse período de setembro, antes de setembro, a gente participava da colheita da uva. Né? E eles iam nas yeshivot, perguntavam
quem quer trabalhar nas férias? E Baruch Yeshiva sempre é duro, né? Até hoje eu sou duro. E ali eu fui trabalhar na colheita das uvas, né? E aí a gente colhia as uvas, né? E era muito legal, todo mundo acordava às 5 da manhã para ir para os vinhais, cortar as uvas, colher as uvas. E ali a gente colhia as uvas, botava nos caixotes. Quando era 9 horas da manhã, já o trabalho já teria terminado. A gente pega esses caixotes, né? E tem muitas pessoas que vêm da Filipina, vêm da China, vêm em muitos lugares voluntários, e eles colhem essas uvas com a gente. Mas só que tem um problema. Quando chega na indústria, tem um masguia lá. Masguia é um religioso que estudou as leis da Torá. É uma pessoa que tem Irat Shammai. Ele cumpre Torá e Mitzvot. É uma pessoa que, perante a sociedade dele, tem respeito. E aí, só entra os judeus, que são uma área, uma divisão, entende? Essa divisão é aquelas, tipo aqui quando acontece acidente, eles botam aquelas fitas. Então, se bota essa fita, e aí as pessoas que não são cumpridoras de Shabat, ou pessoas que não são observantes, ou pessoas não judias, elas só fazem desencarregar as caixas de uva, e essas caixas de uva, quem vai pegar é os judeus e vão botar dentro da máquina. Tá? Mas vamos para o período da Guemará. Vamos botar o período da Guemará. Então, a Guemará ela vai ser mais rígida. Hoje em dia já é um pouquinho mais niente, mais fácil. Em alguns lugares, tá? Alguns vinhos são mais marmitos, são mais criteriosos. Rio Grande do Sul, tem gente de São Paulo, todos os lugares de Portugal. Olha, sejam bem-vindos, estão gostando desse live. Então, eles pegavam, era proibido, colhiam, né? E ali, quem nunca viu lá na Itália, né? Aquelas filmes que tinha aqueles barris enormes, né? Aí, vamos pisar na uva, né? Ficar pisando na uva. Aí, com o pé, vai amassar todas as uvas para fazer extrair o vinho, né? Hoje em dia é proibido. Hoje só em fazendas famílias fazem isso, mas para quem quer exportar e quer vender, a vigilância sanitária são muito rígidas, tá? E então quem vai fazer esse processo todo é uma pessoa, um judeu, Shomrei Shabbat, uma pessoa que cuida de Shabbat. É uma pessoa que vai trabalhar na exprimação, vai trabalhar na preparação desse vinho, e no final dele vai pegar a garrafa vazia e vai encher a garrafa do vinho e vai lacrar. Senhores, eu estou trazendo aqui o conceito do kasher do vinho, da santidade do vinho. Eu não estou tentando dizer que todo mundo tem que ser kasher, o ideal seria, mas todo mundo tem o livre-arbítrio. Por que eu vim trazer essa aula? Porque hoje em dia, como eu falei há pouco, nós somos ignorantes da Torá. Não sabemos a Torá. Então, cabe aos nossos rabinos ensinar, conhecer, para que vocês possam conhecer bem o preparo dos vinhos, para não ser enganados. De geração em geração, Hashem deu os nossos sábios para que a gente possa continuar. Uma pessoa que cumpre Torá e Mitzvot, ela que está adequada para fazer esse processo. Para manter a santidade do vinho kasher.
Agora, o vinho mevushal, o vinho cozido, hoje em dia é o que a gente mais usa. Porque existe um outro conceito chamado vinho lo mevushal. Esse vinho é problemático. O lo mevushal é o vinho que não é cozido. Ou seja, desde o preparo até o consumo tem que ser por uma pessoa que é shomer mitzvot. Shomrei mitzvot. Uma pessoa que cuida das leis judaicas. Então, a gente vai ter esses dois conceitos. Aqui, se vocês forem ver, deixa eu pegar aqui esse vinho. Aqui tem vinho lo mevushal. Está aqui, mevushal. Vamos ver se vocês conseguem ver. Vinho mevushal. Aqui tem escrito mevushal. Então, qual é a diferença? Esse vinho foi cozido. E na hora do kiddush, a gente prepara todo, engarrafa todo, uma pessoa que é Shomrei Shabbat, Shomrei Mitzvot, cumpridores da lei, e aí ele vai engarrafar isso, vai lacrar, e aí, na hora para consumo, não há nenhum problema um não-judeu abrir um vinho mevushal, que foi cozido. Agora, se eu tenho um vinho que não foi cozido, é proibido um não-judeu tocar. Porque aquele vinho, ele foi consagrado para o serviço religioso. Então, eu sei que é um pouquinho estranho, mas essas são as regras da Halachá em si. Agora, eu quero um pouquinho mais fundo e debater com vocês. Uma pessoa que é sabido que engana as pessoas, que tem histórico, aquela pessoa não pode vender vinho. Aquela pessoa que não cumpre Shabat, não come kasher, essa não pode fazer vinhos. Ah, mas Rabino tem a Ashgachá, tem a Teudá do Rabino tal, que certifica que é kasher. Não caia nessa. Se houver essa suspeita, o vinho é problemático. Tá bom? É uma das coisas muito importantes para que vocês possam entender. Tá? Porque desde a sua essência, desde o seu preparo, já está errado. Agora, Rabino, foi perguntado lá o suco de uva. O suco de uva é kasher? Antes de falar do suco de uva, a nossa indústria alimentícia tem muitos derivados do vinho. Muitos remédios são feitos, remédios para crianças, são usados o sumo de uva. Tá? Na questão de remédio, é picua nefesh, mas a questão é alimentos que são feitos com base de vinho. Se tiver vinho nesse alimento e não for kasher, o alimento é taref. Por isso, o Shulchan Aruch está dizendo que a gente não tem que só comprar. Hoje a gente tem uma indústria muito grande. Hoje eu estou parecendo meio revoltado, mas eu estou mostrando a Halachá. Halachá, o Shulchan Aruch. Você não pode comprar tudo que está com símbolo kasher, porque realmente não dá. Tem quem mora na galuta, é complicado. Você tem que ler. O Shulchan Aruch fala, vocês têm que ler o ingrediente. Se está tudo kasher. Não tem mistura. Tem que saber a composição de alguns temperos, que pode sim ter tolaim, mas o importante é saber. Se tem lá vinho,
e esse vinho não for caché, exemplo, o vinagre de vinho, não é caché. Tem que ser vinagre de frutas. O melhor é vinagre de maçã. Tá? Então, é muito importante. O sumo, Shulchan Aruch fala. Shulchan Aruch prossegue para os Sefaradi. Hoje em dia, a gente não tem esse problema. Aí é Marlok, é discussão. Tá? Dizem que algumas facções Sefaradi falam que não, que o sumo não tem problema, o suco não tem problema, porque o suco, ninguém tem contato, já está dentro. Não caiam nisso. Tá? Isso, na década de 60, existia muito. Para viver em shalom, em paz, a gente já tem muitos problemas entre Sinat Hinam, entre Sefaradi e Ashkenazi. Então, para proteger, é preciso o Ashgaha, é preciso o stamp, o carimbo. A gente vai ver que, hoje em dia, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, tá vendo aqui, vocês estão vendo? Tem vários carimbos. Vários carimbos. E o mais conhecido é esse aqui. Tá? Tem carimbos da terra de Israel, tem tudo, mas um vai sustentalizar o outro. É um comércio muito cruel. Então, se você vai fazer um vinho e vai dizer que ele é caché, e o valor já é mais caro que o normal, faça o vinho caché, faça o vinho um quedushá, traga pessoas que são habilitadas com Irat Shammai, que estudam os alahot. A mesma coisa eu aplico para Shemitah, a mesma coisa eu aplico para todas as... A gente vive num mundo hoje, a política é mais que a halahá, que é a própria lei da Torá. Então, eu conversando hoje com grandes amigos meus rabinos, falando aí, como é que vai acabar isso? Assim, não, a gente está no período de Rabi Akiva, quando ele foi lá depois da destruição do templo, quando chegou no Harabait e viu no monte do templo, o templo destruído e plantas crescendo, saiu uma raposa e todo mundo começou a chorar. No Kodesh Kodashim, saiu um animal impuro e Rabi Akiva começou a rir, né? A gente conhece essa história, e ele disse, por que você está rindo? Ele está dizendo assim, olha, você não entende. Você não entende. Termina uma profecia e começa uma outra. A profecia da destruição do templo, e agora começa a profecia da construção do templo. Então, quando eu falo que a gente está como Rabi Akiva, a gente precisa descer mais baixo para poder subir. Então, esse é o meu conceito. Respondendo à pergunta do Mário, lá em Roma, teve esse decreto, esse costume, mas esse costume não é para geral, é para os judeus que seguem o minhag de Roma. Ah, Rabino, deixei de ser Ashkenazi e vou morar em Roma porque eu quero tomar vinho. Hoje em dia, nem os próprios romanos fazem isso. Eles não tomam mais vinho. É um minhag lotov, não é um minhag bom. Tanto que eu tenho muitos amigos rabinos que estão trazendo vinhos com a Ashgaha da Union Orthodox para vender em Portugal ou no Brasil. A gente tem que entender que, realmente, tudo que é questão de cachuruta é para levar a alma. E se a gente não leva a alma a sério, a gente também não leva o corpo a sério. Então, a gente não está levando o que a Kadosh Baruch Hu pediu para escrever, que ele escreveu na Torá do Chá, que não pode comer alimentos impuros, porque vai atrapalhar a alma. Deixa eu ver o que o Wagner está escrevendo. Eu não consigo abrir o V+. Existem pessoas religiosas que consideram não caché um vinho mevuchá que foi olhado por um não chá. Isso é ficção. Isso é um costume não todo. Tá? Isso não é alahá. Tá? Isso é sinat hinam. Alahá é quando uma pessoa vai pegar o vinho
vai abrir e tirar, tá? A partir do momento que ele tocou o vinho de um vinho não bebuchado, esse vinho está impróprio para o judeu tomar. O não judeu ele vai tomar tudo. Há costumes também, tá? Costumes, gente, tem costumes que botam garçom, aí principalmente em São Paulo, eu via muito na Mercor Haim, o pessoal botava luvas para não tocar no vinho, besteira, tá? Isso é costumes que não são bons. Os nossos rabinos não pedem botar mais cercas além das cercas. Tá? A alahá tem que ser seguida, como eu expliquei agora, que a gente deve ter cuidado, atenção, como eu falei, depois dessa aula, a aula não vai ser a mesma. Não vai ser a mesma. Agora, eu só queria dar se vocês realmente querem tomar um vinho kasher, sem dúvida, eu vou fazer aquela propaganda aqui de Israel. Israel tem 300 vinícolas na Galileia, na Samaria, em Shinshon, na Judeia, no Negev, e a abençoada costa do Mediterrâneo vai ser anfitrião aqui no Estado de Israel, por esse clima mediterrâneo, que vai trazer as uvas francesas. Olha que legal. Vocês pensaram que eu não tinha estudado, que eu não conheço sobre os vinhos, né? Eu não bebo vinho muito, mas eu conheço um pouquinho. Então, lá, o Candebert, o Sauvignon, o Merlot, o Syrah, o Pinot, o Noy, o Muscat, o Chandernone, o Sauvignon Blanc. Todos esses tipos de vinhos, eles vão dar na terra de Israel, tá? E todos eles são certificados kashrut. Lógico, essa é a questão de kasher, de stamp, de certificação. A gente deve buscar o que é mais conhecido, principalmente que a gente está, vocês que estão hoje em Hutz Laaretz, né? Fora da terra de Israel, ou, por exemplo, comunidades pequenas, comunidades que não existem praticamente. A pessoa que vai fazer um vinho, ele tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem, porque eu poderia fazer um vinho em Portugal. Por que eu não faço? Confesso a vocês. Eu, Rabino Abraão, fazer um vinho, botar o meu símbolo lá, pronto. Tá cachê. Foi supervisionado pelo Rabino Abraão. Eu sei a Lahot, eu estou ensinando para vocês. Mas por que eu não faço isso? Porque eu sei que vai dar problema. Hoje em dia, a gente vive em machlokot, em problemas. Eu não como as garras do Rabino tal, eu como as garras do Rabino tal. Eu não acredito no eruv do fulano tal, do Rabino tal, eu acredito no Rabino não eruv. Então a gente vai ver esse problema. Como é que vai mudar isso? Como eu falei, nós estamos numa geração ignorante. Vocês estão aqui comigo 1 hora e alguns minutos, meia hora, 1 hora e 1 minuto, 1 hora e meia, estudando Torá comigo. E eu garanto que depois dessa aula, vocês vão estar expert dessas alahot, dessas leis do vinho. Que o vinho não é um alimento qualquer. A primeira coisa que você deve perguntar, peraí, cadê a teudat kashrut desse vinho? Você quer vender para mim? Como é que é? Quem é o rabino? Mas essa é da onde? Cadê o da Union Orthodox, que está na Europa? Ou tá, vinhos conhecidos. Se você não tem isso, você está entrando num problema, porque você não sabe se realmente é kasher ou não. Se a pessoa que fez, não estou dizendo que o stamp, a pessoa que comprou o stamp, eu posso comprar um stamp aqui em Israel, pagar lá para a pessoa e botar lá em Portugal, ou lá na Espanha, ou lá no Rio Grande do Sul, vinho kasher, e estou lá enchendo vinho de 2 euros, ou 1 euro, R$1, e vendendo por 15. Cadê a Kedushá, gente? Cadê a santidade? A gente precisa saber quem são as pessoas que estão trabalhando. São pessoas que têm Irat Shammai, que não fazem escândalos em públicos, que são pessoas que têm recato, que estão estudando Torá. Não adianta ser só membro de uma sinagoga. Não.
é muito importante ter esses detalhes. É coisa muito séria o vinho. Porque o que é? É santificar. Como eu falei, faz parte do ciclo judaico. Opa! Assim como a maioria das coisas que postei, vulgos rabinos fazem aqui no Brasil, como eu digo, uma alahá. Eu não consigo ler mais aqui, não consigo ler, peraí. Alahá, não consigo. Aqui. A alahá para o mundo e uma alahá para o Brasil. Olha, eu não vou entrar no Brasil, e eu sou brasileiro, que é antiético falar de um lugar que eu não estou trabalhando como rabino. Mas, realmente, situações como o Brasil é complexo. Não, também não é assim, nada é caché. Não, tem Irat Shammai, tem muita gente aí. Você está sendo... Não vai me botar no fogo. Tem gente... São Paulo em comparação a países como Portugal, São Paulo está muito desenvolvido na questão de cachoeiro. Tem supermercados, tem tudo, tem uma lista que você vai lá, BDK, que você vai lá e compra. Então, nem compara. De fato, tem seus problemas, como também em outros países também tem. Então, o que a gente tem que fazer não é criticar, é tentar fazer ser o melhor. Estudando Torá, sabendo, policiando, né? Não boicotando essas coisas, mas também dizendo, olha, meu amigo vai fazer techuvá, essa coisa não é correta. Então, essas coisas, quando você tem conhecimento, e o conhecimento liberta, né? E esse é um mecanismo para todos. E eu digo que essa aula hoje foi uma aula muito difícil, muito complexa, porque trata de política, e eu adoro falar de política, mas a política do Brasil, não a política judaica, porque, como eu falei, sou pequenininho no meio dos rabinos. Eu acho que é importante a gente sempre ter boas asgarrot. Se tem dúvidas, pergunte a um rabino de boa índole. A gente vai ver listas. Os vinhos, geralmente, de Israel são todos kasher. Os vinhos dos Estados Unidos são kasher. Os vinhos da Espanha são kasher. Os vinhos da Itália toda, porque tem um rabinato muito forte que fiscaliza isso, né, que vai cuidar de questões de kashrut, até mesmo de giur. Entende? Quando um país é organizado e tem um Beit Din que vai cuidar da GIU, vai tentar ajudar ao máximo. Mas aí cada país tem o seu problema, e cada comunidade tem os seus problemas, e não cabe a mim dizer quem está certo ou está errado. Cabe a mim ensinar vocês o que é certo, o que é errado perante a Allahá. E se vocês não acreditam, procurem outro rabino, eles vão falar da forma que vocês queiram. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Uhul! Consegui! Olha aqui, esse caderninho aqui, ó. Vou tentar... Oba! Esse caderninho aqui, ó, tá todas as aulas que eu fiz, que tá gravado com vocês desde o negócio. Então, ele tem me acompanhado de Lisboa, do Porto, de Espinho, de Albufeira, de Frankfurt, da terra de Israel, do Brasil. Ele foi do Brasil. Esse caderninho tem todas as aulas, né? Vai ser meu livro no futuro, né? Que eu fiz com vocês nesses lives. E foram muitas aulas, muitas horas, muito carinho, pensando em vocês para que vocês tenham um entendimento do que é kasher. Então, se eu puder dizer, toda vez que você for comprar uma garrafa de vinho, pense no Shabbat, pense naquele chá do Yom Tov, do casamento, da Rupai Kedushin. Quem é casado nisso sabe como é importante. O momento mais importante que você está perante a Rupá, Kadosh Baruch Hu, sendo santificado, você não vai querer que seja um vinho fake. Tem que seja com o Kedushá. Pense no Brit Milá de você, do filho de vocês, que vai ter o vinho. Primeiro contato com o vinho vai dar na boca do teu filhinho um vinho taref, um vinho staninhai, um vinho que não seja kasher. Pense em todos os momentos. Você vai fazer um kiddush, é melhor fazer com a cerveja, mas
leve em consideração, independente do nível religioso que vocês têm. Cuidem, cuidem. Eu peço para vocês fazerem isso. Cuidem da santidade do nosso povo, porque é assim que a gente vai conseguir sobreviver. Obrigado, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito falar de Alahá, ensinar Alahá. Você tem que se reinventar a todo momento. E eu entra mais, com muito orgulho eu falo, entra mais nesses halls dos vinhos. Obrigada, Rabino. Excelente aula. Tá bom, gente? Faça um resumo, mandem para mim. Eu quero saber o que vocês pensam. Dúvidas, só é o começo, gente. A gente Amém. está estudando. Toda rabá. Agora vocês Corra entenderam um cavalo. pouquinho o que é o Instituto Mahanai. É um kollel, é um Beit Midrash, é uma casa de estudo onde vocês possam aprender Zalahot e ser livres. Não ser gados. Ter diálogo, para que quando você ficar, alguém perguntar, não ficar olhando com aquela cara de aham, não, você está errado, é assim, assado. Então, gente, fiquem com Deus. Até mais, gente. Shalom, Rabi. Muito obrigado.